Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje iniciar vamos dar continuidade à nossa aula e vamos falar aqui nós iremos falar hoje sobre direção, né? Nós já falamos sobre o que é administração, o que é o processo de tomar decisões para alcançar determinados objetivos. Já falamos sobre o que é planejamento, né? Que é você tomar uma decisão antecipada daquilo que ainda você vai fazer. Já falamos sobre organização e suas ferramentas, né? Falamos que a organização é o ato de você estruturar, agrupar, é você colocar cada coisa no seu lugar, identificar, e na hora que você precisar, você saber exatamente onde é que está. E falamos também sobre as ferramentas, né? Organograma, fluxograma, cronograma, sociograma. E hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula de administração e nós iremos iniciar falando hoje sobre direção. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para que vocês possam ler aqui comigo, certo? Então, o que é a direção? Então, como vocês estão vendo aí, ó, direção é o ato de integrar os processos, as pessoas e os materiais de forma sistemática a fim de alcançar os objetivos pré-estabelecidos. Então, veja, se eu perguntar para você agora, o que é que você entendeu sobre isso que a gente acabou de ler? Direção é o ato de integrar. O que é integrar? É unir, é juntar, é você fazer essas três coisas funcionarem juntas. Processos, pessoas e os materiais, de forma sistemática. O que é de forma sistemática? Porque é você unir essas três de forma sistemática, de forma padronizada. É você colocar processos, pessoas e materiais para que eles funcionem, para que eles ajam de forma unidas, de forma integradas, né? E essa união faça com que o serviço funcione de forma padronizada. E funcionando de forma padronizada, nós iremos fazer o quê? Como todas as etapas, e eu vou colocar aqui, ó, todas as nossas etapas sempre vai ser isso aqui, ó. Vai ser sempre a gente sempre focada em alcançar os objetivos. Então, no próximo slide, eu vou falar aqui exatamente essas três, o que é a direção. Então, como a gente viu, o que é que nós iremos fazer, ó? Primeira coisa que a gente tem que ver na administração é o seguinte, que a administração é você, na direção, quem direciona alguma coisa vai ter que fazer isso aqui, ó. Vai ter que unir processos, mais pessoas, né? E a direção vai ter que unir também os materiais, certo? Então, processos une com pessoas, pessoas trabalhando junto com materiais. Então, você terá aqui processos mais pessoas mais os materiais. E esses três aqui, eles vão ter que trabalhar juntos. E vão ter que trabalhar juntos de que forma? De forma padronizada. Ou seja, eles vão ter que trabalhar juntos de forma padrão. De forma uniforme, né? Para quê? Processos, mais pessoas e mais materiais trabalhando de forma padrão. Tudo isso para quê? Para que nós possamos alcançar o objetivo, certo? Então, principal é que nós alcançamos o objetivo. Esse é o principal
Principal função. Ok? Então, se alguém perguntar o que é direção para você, você vai dizer: direção é a união, é a junção de processos, pessoas e materiais. E esses três vão trabalhar de forma padronizada para que você possa alcançar o objetivo no seu serviço, certo? Então, nós iremos falar agora sobre eles juntos, tá certo? Vou falar aqui, por exemplo, primeiro o que é processo. Quando eu digo aqui a palavra processos, eu pergunto a você: o que é que você entende sobre processos? E aí você pode colocar processos como uma estratégia. Você pode colocar processos como um passo a passo. Você pode colocar processos como o seu planejamento. Então, o que é processos, Tiago? Processo é você. Qual é a sua estratégia? Qual é o seu passo a passo? Qual é o seu planejamento? Como vai ser o funcionamento? Como é que vai ser o fluxograma? Aqui. Vou colocar a borracha nesse aqui. Deixa eu desfazer aqui. Processos, o seu fluxo, né? O fluxo do serviço. Um protocolo. Como é que vai ser o teu protocolo, por exemplo? Quando a gente vai ver primeiros socorros, nós vimos o quê? Protocolo. Certo? Então, ó, o processo é você saber como você vai trabalhar, não é? No seu setor. Qual é a sua estratégia? Como é que você vai? Qual é o caminho que você vai? Qual é o passo a passo? Qual é o planejamento que você fez? Como é o fluxo? Qual é o protocolo que você vai? Isso são processos. É você saber do primeiro passo até o último do serviço que você vai realizar naquele local. Então, qual é a tua estratégia, o teu processo, o teu passo a passo, o teu fluxograma? Isso tudo são processos. E processos bem planejados, bem formatados, um processo, quando ele é bem planejado e quando ele é bem formatado, ele vai trazer vários resultados para uma empresa, para um setor, para um hospital, para o teu ambiente de trabalho, não é? Por exemplo, se você vai ser um técnico em enfermagem, você vai trabalhar com idoso, você tem que saber qual é o passo a passo, qual é o planejamento, qual é a estratégia. E aí você pode utilizar os processos aonde? Nos medicamentos. Você pode utilizar os processos aqui nos medicamentos. Você pode utilizar os processos na mudança de decúbito. Você pode utilizar esses procedimentos, esses processos, pode formatar esses processos no banho no leito do teu paciente, e você pode utilizar todo o processo e todo o passo a passo em qualquer setor que você queira, em qualquer ambiente que você queira, seja você cuidando de idoso, seja você trabalhando na clínica médica, na clínica cirúrgica,
É importante que o setor que você esteja, ele seja muito bem planejado e formatado um processo. E agora eu vou passar para vocês como se formata um processo, como eu faço uma estratégia correta, como eu faço um passo a passo, um planejamento, um fluxograma de um procedimento, de uma ação, de funcionamento de um setor. Como é que eu faço um protocolo enxuto e um protocolo bem feito? E aí eu vou passar para vocês agora como é que a gente faz isso. Para que nós possamos fazer um processo corretamente, o que é que nós iremos fazer? Eu vou colocar aqui em cima, ó, formatação, vou colocar aqui. Formatação de um processo. Como é a formatação? Como é que eu formato um procedimento, uma estratégia, um planejamento de forma correta? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que você vai fazer para formatar um processo correto é você... Deixa eu apagar aqui. A primeira coisa que você vai fazer na formatação do teu processo, do teu protocolo, do teu planejamento, seja lá onde você está trabalhando, a primeira coisa que você vai fazer é planejar as etapas. Então, primeira coisa que você vai fazer é planejar as etapas. Primeira coisa que você vai fazer é planejar as etapas. Como é que eu planejo as etapas? Por exemplo, você vai fazer um procedimento, né? Você está aprendendo você vai aprender lá a administrar uma medicação, né? Endovenosa ou intravenosa. Então você vai colocar lá, planeja as etapas. Número 1, eu faço isso. Número 2, eu faço isso. Número 3, eu faço aquilo. E você vai colocando essas etapas. Você vai enumerar e vai escrever cada etapa dessa que você vai realizar no teu setor. Isso a gente está aprendendo como formata um processo, um sistema, como a gente padroniza para deixar funcionando bem e bem enxuto. Então, primeira coisa, você planejar as etapas. Agora esse aqui. Planejar as etapas. Número 2. Após você formatar as etapas, colocar as etapas, o que é que você vai fazer? Você vai analisar ali, dentro daquelas etapas, quais são as etapas naquele teu setor, naquela tua empresa, naquele teu serviço que são desnecessárias, que se você eliminar não vai ter nenhum tipo de prejuízo, tanto na qualidade como na rapidez, né? No tempo. Então, o que é que você vai fazer? Eliminar, número 2, passo 2 é você eliminar etapas desnecessárias. Então, formata o processo, depois você elimina as etapas desnecessárias, né? Tem muita gente que às vezes dentro do setor, dentro da empresa lá do hospital, dentro de uma residência, ela fica realizando algumas etapas, alguns procedimentos que são desnecessários. Então, observa quais são essas etapas que são desnecessárias
E após você desenhar, você observa, elimina as etapas necessárias, né? E uma coisa importante também, que eu falei na aula de organização, é que na hora que você planeja essas etapas, elimina as etapas necessárias, você tem que colocar cada etapa dessa na sequência correta. Por quê? Porque tem muita gente que, às vezes, ela planeja as etapas corretamente, ela elimina as etapas que são desnecessárias, mas ela coloca as etapas, cada etapa, e cada procedimento e cada ação, cada sequência na sequência incorreta, na sequência errada. E se colocar na sequência incorreta, o que é que vai acontecer? Você vai ter mais dificuldades ou talvez não alcance o objetivo que você estabeleceu logo de início. Tá certo? Então, planeja as etapas, formata o processo, elimina as etapas necessárias. Número 3. O que é que você tem que fazer no número 3? No número 3, você, após planejar as etapas, eliminar as etapas necessárias, você vai fazer o quê? Você vai automatizar. Deixa eu apagar aqui. Você vai automatizar. O que é isso? Como é que eu posso automatizar? Você analisa qual é o serviço que você está realizando e você vai começar a automatizar aquilo que é possível. Tá certo? Você vai fazer uma automação do que é possível. Por exemplo, se você for trabalhar na UTI de um hospital, você vai observar que o paciente ele vai estar totalmente monitorado e toda a monitorização daquele paciente ele é de forma automática. Outra forma de você automatizar um procedimento é quando você vai instalar uma bomba de infusão e você programa a quantidade de gotas, a quantidade do tempo, e você não precisa ficar fazendo aquilo de forma manualmente. Então, uma das coisas que faz bastante você alavancar o teu serviço, alavancar o teu setor, alavancar a tua empresa, o hospital que você vai trabalhar, o local que você vai, é automatizar. Outra coisa que você pode automatizar também através se, por exemplo, você cuida de idosos, você tem as medicações, os medicamentos, as horas, você pode fazer isso automatizando através de um aparelho celular, você pode automatizar isso através de uma agenda eletrônica no próprio no e-mail, e aí você pode automatizar o serviço que você está realizando. Isso é muito importante, tá certo? E o número 4 aqui, ó. Número 4, para você formatar um processo bem feito numa empresa, é quando a gente faz a terceirização. Não encontrei. Quando nós fazemos a terceirização, deixa eu apagar aqui. Quando nós fazemos a terceirização, ou nós fazemos a delegação. Terceirização ou delegação, certo? Então, quando você formata, então você já planejou as etapas,
eliminou as etapas desnecessárias, etapas que você não vai melhorar não vai melhorar o teu serviço, não, você vai estar só perdendo tempo. Automatizar, e aí você pode terceirizar ou delegar. A gente vai falar sobre delegação daqui a pouco na função de direção, que é o que nós estamos falando agora, tá certo? Então, uma das formas muito forte de você terceirizar ou você delegar é que na administração a gente tem que ter a consciência de que nós teremos que trabalhar em equipe, não é? Então, para quando você terceiriza, quando você delega, você tem que aprender que você precisa trabalhar e você vai ter que aprender, caso você não goste, você terá que aprender a trabalhar em equipe, tá certo? E o número 5, para finalizar a formatação de um processo bem feito de uma empresa, é você acompanhar os resultados. É muito importante aqui, ó, na hora que você está realizando, a empresa que vai lhe contratar, o hospital, ou a família, ou a instituição que ela vai lhe contratar, é muito importante você estar sempre verificando se o seu trabalho ele está gerando para aquela empresa, para aquela família, para aquele hospital, ele está gerando resultado. Né? Porque tem gente que às vezes fica na empresa e ela fica ali fazendo às vezes só hora, só tempo e às vezes ela não está, às vezes fica se escorando no colega, né? E ela não está focada em gerar um resultado. Então, se você quer aprender a formatar um processo de um setor, de uma empresa, segue essas 5 etapas aqui que eu falei para você, planeja as etapas, elimina as etapas desnecessárias, automatiza o que for possível, automatiza tudo, utiliza a tecnologia, principalmente na área de saúde, que está sendo utilizado muito, né? Vários apps hoje, eles cuidam, vários relógios, eles conseguem verificar a pressão, eles conseguem verificar os batimentos na hora que você está fazendo exercício físico. Então, esse é um exemplo que você consegue fazer muito isso na área da saúde. E aí, você terceiriza ou delega aquilo que é possível, tá certo? Delega o máximo para que você consiga trabalhar em equipe e aí você vai ter mais resultado. Porque ninguém faz nada sozinho, né? A gente só faz se a gente trabalhar em equipe. E aí, você precisa acompanhar os resultados para que você possa melhorar os procedimentos, você possa treinar e orientar as pessoas e a equipe e também você também acompanhando os resultados também pode fazer uma forma de melhorar os materiais, melhorar o teu produto, melhorar o teu serviço, tá certo? Então, isso são 5 dicas, 5 etapas que se você colocar em prática, você vai melhorar qualquer processo, ok? Então, fica aí essa dica dos processos. E agora nós iremos falar aqui as funções da direção. Não, antes de falar as funções da direção, deixa eu voltar aqui, que eu falei aqui, ó, no slide aqui eu falei sobre processos e agora eu vou falar sobre pessoas, tá certo? Falei sobre o processo, o que é a direção? É você unir processos, pessoas e materiais. Então eu falei sobre processos, que são sistemas, procedimentos, estratégias, e agora eu vou falar sobre pessoas, não é? Então, eu vou falar agora sobre pessoas. Vou apagar aqui para a gente falar aqui agora sobre pessoas. Então, falando aqui sobre pessoas, deixa eu ver qual é a cor aqui da caneta que está. Então, eu vou colocar aqui pessoas e vamos colocar aqui o nome. Pessoas.
Então, no momento que eu falo sobre pessoas, eu vou falar para vocês aqui 3 pontos que quem direciona alguma empresa, são 3 pontos principais que as empresas vão querer em você como profissional. Então, eu vou colocar aqui 1, 2 e 3. Então, vamos colocar aqui. São 3 pontos principais que as empresas vão querer em você como profissional. Primeiro, que você seja uma pessoa honesta. Número 2, que você seja uma pessoa inteligente. E número 3, que você seja uma pessoa que tenha energia. Então, ó, se você perguntar para mim, Tiago, o que é que as pessoas mais procuram em técnicos, em profissionais, para que elas consigam? Então, se direção é você integrar processos, procedimentos com pessoas e com materiais, né, e um produto para um produto ficar com qualidade, o que é que os diretores, o que é que as empresas mais querem em nós, profissionais que seremos da área de saúde? A primeira coisa e a número 1 disparada é essa daqui, ó. É que você seja honesta. É que você seja uma pessoa íntegra. E quando a gente fala pessoa honesta, pessoa, não só em questão de valores, mas sim a pessoa, na hora que perguntar a você, por que isso não deu certo? O que foi que aconteceu com aquele paciente? É você ir lá e falar exatamente, não aquilo que você quer, mas aquilo verdadeiramente o que aconteceu. E se às vezes a gente comete o erro, não tem problema. Reconhece esse erro e você não pode estar cometendo os mesmos erros, porque aí você não vai ser uma pessoa inteligente, né? E o número 2 que as empresas, que os diretores querem nas pessoas que quando vão contratar, é que as pessoas sejam inteligentes, que elas sejam pessoas competentes. Então, se você é uma pessoa honesta, a segunda coisa que a pessoa vai observar em você é se você é uma pessoa inteligente, se você está competente, se você está capacitada e se você está preparada para atender aquela necessidade daquela empresa ou daqueles clientes, não é? Então, quando você fala, por exemplo, no número 1 em honestidade, por exemplo, a gente vê muita gente que chega atrasado no local de trabalho, quando está no local de trabalho fica falando no WhatsApp, fica fazendo outras atividades, isso não é ser honesto com a empresa, não é? Quando dá hora, às vezes sai mais cedo, certo? Número 2, você ser inteligente e competente. Esse número 2 é um dos principais motivos que levam as pessoas a quê? Ao desemprego. Se você perguntar, por exemplo, hoje qual é um dos principais motivos das pessoas que não têm emprego? É porque as pessoas não estão preparadas, não é? O momento atual que nós estamos vivendo, você tem que ler um livro por semana, toda semana, se você tiver com tempo. No mínimo, toda semana você tem que concluir um livro, no mínimo. Para quê? Para que você fique preparado, competente, fique qualificado. Preparado, competente, qualificado, porque você já é uma pessoa inteligente. Tá certo? E o número 3 é a energia. São pessoas que precisam entrar em ação. São pessoas que têm o quê? Proatividade. Tem pessoas que você dá um bom dia, a pessoa, bom dia, parece que está morrendo. Boa tarde, fulano.
boa tarde. Então, tem pessoas que até para dar um bom dia, um boa tarde, ela parece que está morrendo. Então, se você tiver esses 3 pontos aqui, ó, você é a pessoa certa para você conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, para que você conquiste o seu espaço e não apenas conquistar, porque às vezes conquistar até que não é tão complicado. Mas além de conquistar, é você manter o seu espaço no mercado de trabalho. Não é? Muitas vezes é mais difícil você manter o seu local lá, o seu trabalho, ou até aumentar, do que você conquistar. Você conquista o seu espaço no mercado de trabalho, você conquista o seu espaço, às vezes, da sua empresa, mas muito mais difícil é você manter a tua empresa, é manter o teu serviço. Agora, se você integrar esses 3 aqui, ó, honestidade, competência e ação, é você ter proatividade, é você ir em busca daquilo que você quer. Você não pode ficar esperando as coisas caírem no teu colo. Por quê? Quando você fica esperando as coisas caírem no teu colo, o que é que vai acontecer? Você vai ter que receber da vida aquilo que a vida quer dar para você, ou que algumas pessoas querem dar para você. E quando você tem energia, quando você tem ação, quando você vai em busca daquilo que você quer, você escolhe aquilo que você quer. Porque você vai em busca daquilo que você escolheu, daquilo que você determinou. E se você ficar parado, você vai ter que ficar esperando a vida mandar alguma coisa para você. E aí você não vai escolher o que você quer. E quando a vida manda alguma coisa para você, ela manda o que ela quer. Quando alguém vai dar alguma coisa para você, ela vai dar o que ela quer. Então, quando você tem energia e tem ação, não. Você escolhe e você é quem busca o que você quer. É você quem escolhe e determina o que você quer. E aí é totalmente diferente, muda completamente. Então, número 1, mais número 2 e mais número 3. Honestidade, competência e energia para que você entre em ação. E aí, logicamente, você vai ter bastante resultado com isso aí. Certo? E nós iremos também falar do terceiro, que é, nós falamos aqui, ó, nós já falamos agora sobre processos, nós já falamos agora sobre pessoas, e veja, juntar processos, juntar pessoas, e agora nós iremos falar sobre materiais, certo? Eu vou falar de materiais e vou aprofundar mais na próxima aula, quando a gente for falar sobre controle, certo? Vamos falar aqui agora sobre materiais. Então, vamos lá. Materiais. Vamos colocar aqui. Materiais. Quando você for, e aí vocês vão poder trabalhar com isso aí, porque os hospitais, as clínicas e as empresas geralmente fazem isso. Quando vocês forem trabalhar com materiais, vocês vão focar em 2 coisas. Materiais. Você vai observar se esse material ele tem qualidade. Você vai observar se esse material qualidade. Então, a primeira coisa que o material tem que ter é o quê? Qualidade. E a segunda coisa que esse material tem que ter é o quê? Então, próxima aula nós iremos falar sobre isso. Sobre os tipos de materiais, né? Basicamente, nós temos 2 tipos de materiais. Os materiais
quando a gente for falar dos materiais, nós iremos falar o material que tem que ter qualidade, né? O material que você tem que trabalhar vai ter que ter um material que tenha qualidade. Aqui no Brasil, existe um órgão no Brasil que é chamado de Inmetro, que é o órgão que mede a qualidade dos materiais que são utilizados, inclusive na área da saúde. E, logicamente, não basta apenas você trabalhar com material de qualidade, você vai ter que ter o quê? Esse material tem que ter em quantidade suficiente. Tá certo? Então, resumindo aqui, ó, se você tem planejamento, processo, se você tem isso aqui, mais pessoas capacitadas, pessoas com honestidade, com capacitação, com energia, e mais os materiais adequados, né? Você, trabalhando de forma padronizada, esses três, a união desses três, você certamente vai alcançar muito mais rápido o seu objetivo. Tá certo? Essa é a definição de direção que nós estamos aprofundando, estudando profundamente o que é isso. E, logicamente, na primeira aula a gente falou o que é objetivo, né? Então, ele diz aqui, ó, a fim de alcançar os objetivos pré-estabelecidos, os objetivos que já foram planejados. E só recapitulando, o que é objetivo? Objetivo é aquilo que você quer, é aquilo que você pretende alcançar. Então, objetivos é aquilo que você pretende alcançar. Então, direção é a integração, é a união, é a junção de processos, pessoas e materiais que eles vão trabalhar de forma sistemática, de forma padronizada, para que alcance os objetivos, para que alcance aquilo que você planejou alcançar. Certo? Aqui a gente viu os tipos de materiais que eu vou falar na aula de controle. Você, quando for trabalhar com material com qualidade, tem que ter em quantidade, porque se faltar, você não tem como realizar o procedimento. E aqui, nós iremos falar agora sobre delegação. Okay? Nós iremos falar aqui sobre delegação. Então, vamos lá. Funções da direção. Nós teremos delegação, motivação, liderança, supervisão, coordenação. E aí a gente vai começar por uma das mais importantes funções da direção, que é o quê? A delegação. Delegação é você fazer o quê? Descentralização de autoridade, é você descentralizar a autoridade, é você dar poder a outras pessoas. E essa é uma das principais funções da direção. Porque quem dirige alguma coisa, quem direciona, ele precisa entender que ele não consegue fazer nada sozinho. E aí o que acontece? Tem muita gente que às vezes diz assim, as coisas só saem bem feitas quando eu vou lá e faço. Isso é muita arrogância, muita prepotência a pessoa que diz uma coisa dessa. Por quê? Porque sempre vai existir pessoas que fazem as coisas tão bom quanto você faz, ou seja, igual, próximo àquilo que você faz. Vai existir pessoas que vai fazer aquilo que você faz melhor do que o que você faz. Agora, também vai existir pessoas que farão procedimentos ou ações muito pior do que o que você faz também. Mas a delegação, para a pessoa poder delegar, ela precisa ter humildade. Para a pessoa poder delegar,
ela precisa trabalhar em equipe. Não é? Para a pessoa delegar, ela precisa gostar de orientar, ela precisa gostar de ensinar, ela precisa gostar de ajudar as pessoas. E na hora da delegação, eu quero que você coloque uma observação aqui, ó. Na hora da delegação, eu quero que você, na hora que delegar, ó, caneta, deixa eu colocar aqui. Na hora de delegar, quem delega precisa acompanhar, precisa orientar. Então, acrescenta aí no seu material. A delegação é você descentralizar a autoridade, mas você precisa acompanhar, você precisa orientar, você precisa treinar essas pessoas. E você precisa acompanhar, principalmente acompanhar o quê? Os resultados. Se você delegar ou se você terceirizar uma atividade e você não acompanhar, o que é que vai acontecer? Faça um teste, mande alguém fazer alguma coisa e não acompanhe, não oriente, e você não cobre resultados, e você não acompanhe, e você não fique focado em resultado. Veja o que é que vai acontecer. Você precisa delegar, mas você precisa também acompanhar os resultados. Certo? Então, uma das funções que me fez mais crescer de todas foi essa função de delegação. Aprender a trabalhar em equipe, aprender que a gente consegue fazer muito mais trabalhando com mais pessoas, né? E a segunda função da direção aí é motivação, é motivo para realizar uma ação. E sempre que eu estou falando de motivo para realizar uma ação, eu sempre pergunto, por que você, nesse momento que está aí, você está fazendo esse curso? Qual é o teu motivo para você estar realizando essa ação agora, nesse momento que você está aqui agora? Muitas vezes eu chego na sala de aula e eu sempre pergunto ao pessoal, então vou perguntar para você, por que nesse momento, nesse exato momento, você está desempregada? E geralmente quando eu faço essa pergunta, o pessoal, porque está na crise. Porque está muito difícil. Porque não tem oportunidade. Tudo isso é só desculpa. Tudo isso é você colocando a sua responsabilidade em outras coisas. E quando eu pergunto na sala de aula, muitas vezes eu chego para uma mulher, geralmente ela é casada, com filhos, né? Às vezes pode até não ser casada, mas tem filhos, eu pergunto, qual a pessoa que você mais ama? E quando às vezes a pessoa tem filho, e eu pergunto, imagine que Deus está agora na sua frente. E se Deus dissesse assim, olha, daqui a 7 dias você precisa conseguir um trabalho, conseguir um emprego, porque se você não conseguir o trabalho ou o emprego, eu vou tirar de você, porque fui eu que dei, fui eu que permiti, mas eu vou retirar de você a pessoa que você mais ama na sua vida. Eu não tenho dúvida nenhuma, tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Você não daria 2, 3 dias, você já estaria trabalhando e estaria com um trabalho ou com um emprego. Por quê? Porque a partir desse momento você teria um motivo verdadeiro, um motivo forte para realizar uma ação. Né? Como eu falei nas primeiras aulas, porque muitas vezes a pessoa não sai do planejamento do que ela tem que fazer para a ação. Por quê? 80% não consegue sair. Porque essas pessoas elas não têm isso aqui, um motivo verdadeiro para estar executando uma ação. E a gente que está liderando, nós que estamos liderando, nós que estamos direcionando as empresas, as coisas, nós precisamos trabalhar com a motivação e nós precisamos estar motivados também. Não é? Um dos maiores motivos que eu tenho hoje, um dos maiores orgulhos que eu tenho
É de ver várias pessoas terminando o curso e eles mandando depoimento constantemente, que estão trabalhando, que estão mudando a vida deles, que a partir desse curso que estão fazendo aqui, já estão fazendo um curso superior, já estão subindo mais um degrau na vida. E isso é uma das coisas que mais me motiva, que mais me faz entrar em ação para poder preparar pessoas, abençoar a vida de pessoas, preparando essas pessoas, né? Então, nós estamos hoje na cidade de João Pessoa, na cidade de Campina Grande, na cidade de Guarabira, formando e preparando pessoas para que elas mudem de vida e consigam conquistar o seu emprego, né? E aí nós iremos falar sobre agora liderança, que é a capacidade de conduzir pessoas a executar as ações desejadas. Então, quando você lidera, quando você for trabalhar na liderança, você vai ter que conduzir as pessoas a realizarem ações daquilo que você deseja, né? E qual é uma das melhores formas para você fazer isso? Você pode, sendo uma pessoa que tem autoridade, que respeita. Então, como é que eu consigo liderar as pessoas? Respeitando as pessoas, que aí você vai ser respeitado. É você tendo autoridade. Como é que você pode ter autoridade? É você tendo resultados. Você precisa ter resultados, você precisa entrar em ação, você precisa ser o exemplo. E aí você entrando em ação, sendo o exemplo, você tendo resultado, gera autoridade e você respeitando as pessoas, você vai conseguir liderar essas pessoas. E uma das coisas muito importantes para você liderar também é você mostrar para as pessoas qual é o caminho que nós estamos indo, qual é o objetivo que nós que nós iremos alcançar, que nós iremos buscar. Isso é muito importante, que as pessoas vão ficar mais motivadas. As pessoas vão entender. Então, mostra para as pessoas qual é o objetivo que você quer alcançar. E mostrando para as pessoas qual é o objetivo que vocês vão alcançar juntos, essas pessoas vão ficar mais motivadas, mais engajadas. Elas vão dar sugestões, ela vai ajudar e ela vai se sentir fazendo parte desse processo de solução, desse processo de alcançar os objetivos juntos. E a supervisão é um instrumento para auxiliar a gestão, otimizando procedimentos, né, processos, sistemas, pessoas e materiais. Então, a supervisão vai ver como está funcionando os processos, como está funcionando as pessoas e como estão os materiais. E a supervisão vai otimizar isso, ou seja, vai melhorar, vai ajudar as pessoas a melhorar os processos, vai ajudar as pessoas a fazerem um procedimento melhor e vai ajudar as pessoas a saber por que esse material não está com qualidade, por que esse material não está chegando. E a supervisão, ela vai... Antigamente, a supervisão era só para quê? Punição. Ah, você está fazendo um procedimento errado. Punição. Supervisão de hoje é completamente diferente. Ela vai dizer por que você está fazendo esse procedimento errado. Ela vai descobrir o porquê e, descobrindo o porquê, o que ela vai fazer? Ela vai otimizar o processo, ou seja, ela vai fazer com que o processo, com que as pessoas e com os materiais trabalhem de forma mais eficiente, né? Vai trabalhar de forma mais eficaz, com mais qualidade e mais eficiente, com menos esforço, mas gerando mais resultado. E a coordenação é a sincronia do planejamento e as ações, né? O diretor vai passar o direcionamento, o planejamento que vai ser feito para onde vocês querem, aonde vai querer chegar, e a coordenação vai executar esse planejamento para que seja alcançado esse objetivo. Quando você entra no hospital, você observa que vários setores existe sempre um coordenador. Você vai na urgência e na emergência, existe o coordenador da urgência e da emergência. Você vai na clínica médica, existe o coordenador da clínica médica. Porque são essas pessoas que vão colocar em ação aquilo que o hospital determinou para chegar como objetivo. Então, delegação, motivação, liderança, supervisão e coordenação. Essas são as 5 funções da direção para que você possa alcançar, se você conseguir unir essas 3 que nós vimos aqui, ó,
Se você conseguir unir, se a direção conseguir, processo eficiente, eficaz, pessoas com qualidade, com aqueles 3 pontos que nós colocamos, e materiais com qualidade, com rapidez e com quantidade, com certeza essa direção vai chegar nos objetivos muito mais rápido. Tá certo? E agora nós iremos ver os 3 estilos de liderança: democrático, autocrático e liberal. O democrático, trabalho em conjunto, participativo, reunião com equipe, aceitando sugestões, observando o ponto de vista de outra pessoa. E quem é democrático assume toda a responsabilidade, a decisão final é dele. Autocrático é diretivo, burocrático, ditatorial, impõe suas ideias. Então, se o autocrático disser que essa caneta aqui não é uma caneta, é um pedaço de madeira, o autocrático ele vai manter dizendo que isso aqui não é uma caneta, é um pedaço de madeira, porque ele já falou e tem que ser do jeito que ele quer. Né? É ele que manda, é ele que dá as ordens, todo mundo tem que só obedecer, independente se seja certo ou se seja errado. E esse estilo de liderança autocrático, ele está sendo eliminado no mundo inteiro. Certo? Ele está sendo eliminado do mundo inteiro. E tem também o estilo de liderança liberal, que tem um excesso de liberdade, você deixa os colaboradores, os funcionários livres, mas o liberal de hoje tem que alcançar o objetivo. Certo? O liberal de hoje ele tem que alcançar o objetivo. Você dá liberdade e alcança o objetivo. Então, quais são os estilos de liderança mais utilizados atualmente? É o estilo de liderança democrático e o estilo de liderança liberal. É um misto dos dois. Qual dos dois é o mais utilizado? Democrático. O que está ganhando bastante força, principalmente nessas empresas de tecnologia, nas startups, é o estilo de liderança liberal. Tá certo? Então, se o líder conseguir ser democrático, integrar isso, fazer um estilo de liderança misto, onde ele pode ser democrático e liberal, ele vai ter bem mais sucesso e bem mais resultado. Dependendo também de cada setor, dentro do hospital, dentro da empresa, dentro da residência da família que vai tomar conta aí. Tá certo? Então, para a gente finalizar, vou deixar aqui uma frase de Fernando Veríssimo no livro Pai Rico, Filho Nobre, Neto Pobre. A diferença entre o ignorante, o inteligente e o sábio é que o ignorante nunca aprende. O inteligente aprende com seus próprios erros. E o sábio aprende com os erros dos outros. Sejamos todos sábios. E, para finalizar, eu quero dizer para vocês que nós precisamos sempre buscar sabedoria. Não é? Em Provérbios, tem dizendo que você precisa buscar sabedoria mais do que o ouro, mais do que a prata e mais do que qualquer pedra mais preciosa, quaisquer pedras mais preciosas que possa existir na face da terra. Então, busque a sabedoria e saiba diferenciar bem. Informação é uma coisa, conhecimento é outra, sabedoria é outra completamente diferente. Então, às vezes você lê um livro, às vezes você escutou alguma coisa na televisão ou assistiu alguma notícia na internet, ali você tem apenas a informação. Muita gente tem informação, mas ela não consegue transformar em conhecimento. E o que é conhecimento? Conhecimento é você transformar a informação em entendimento. É você entender aquilo que você leu, entender aquilo que você escutou. As pessoas que têm informação, mas não conseguem passar para a próxima etapa, para a próxima esfera, para o próximo estágio do conhecimento, elas são chamadas na pedagogia de analfabetos funcionais. São pessoas que adquirem a informação, mas não sabem, não transformam em conhecimento. Elas não entenderam. Tem gente que lê alguma coisa e ela não entende o que é que ela está lendo. Ela não consegue entender aquilo. E aí
ela não gera o conhecimento. Então, adquira a informação, mas transforme essa informação em conhecimento. E o próximo estágio é você transformar isso em sabedoria, que é o quê? É você ter a informação, é você entender o que você pegou de informação, e a sabedoria é você entrar em ação. Quando você consegue entrar em ação, e gerar resultados positivos para você alcançar aquilo que você quer, o teu objetivo, você adquiriu a sabedoria. E a sabedoria ela é adquirida como? Entra em ação, melhora. Entra em ação, melhora novamente, e vai melhorando e melhorando até você alcançar o teu objetivo. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, que Deus abençoe e até a próxima.